Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Hoje nós estamos iniciando um novo livro, mais uma carta de Paulo, e agora esta carta é para Timóteo. Então vamos lá, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar os seus mistérios. Quem era Timóteo? Timóteo era filho de uma judia convertida. Daqui a pouco Paulo conversa acerca de Timóteo, fala acerca da sua família, mas ela era uma judia convertida, mas o seu pai era pagão. Ele não era judeu, nem era convertido. Ele se junta a Paulo numa cidade de nome Listra. Quando Paulo passa por ali, então ele acaba acompanhando Paulo. Na verdade, Paulo foi quem o converteu, foi quem levou a ele as boas novas, foi quem ensinou a Timóteo como ele deveria se portar e o que era necessário fazer para a sua salvação. E também é Paulo que o ordena. Ele também ora por Timóteo, fazendo com que ele reconheça os dons que Deus estava dando a ele. Então, Paulo ele tem uma grande participação no ministério de Timóteo desde o início. E a carta ele vai exatamente dar algumas orientações para este que era um filho na fé de Paulo. Ele era não só o filho na fé, mas ele também se torna um amigo de Paulo e um companheiro de ministério. Timóteo desenvolve o seu ministério nas cidades de Tessalônica, Corinto, Filipos e depois ele vai para Éfeso. E em Éfeso ele acaba realizando o seu maior ministério. Quando Paulo escreve esta primeira carta, e depois temos mais uma, 1 Timóteo e 2 Timóteo, nesta época, provavelmente Timóteo tinha por volta de uns 35 anos. 35 anos para aquela época era considerado ainda um jovem. Então, as pessoas que iam para o exército, as pessoas que estavam no exército, elas tinham até mais ou menos 40 anos, e até 40 anos eles eram considerados jovens. Depois desta idade, aí sim eles já chegariam a uma maturidade diferente. Por isso que Paulo fala da juventude de Timóteo. 35 anos para os nossos padrões hoje não é uma pessoa muito jovem. Entretanto, naquela época, ele era considerado, sim, um jovem. Ele vivia na cidade de Éfeso quando Paulo escreve esta carta e ele tinha o seu ministério centrado em Éfeso. E qual era essa cidade de Éfeso? Éfeso era uma das principais cidades da Ásia Menor. Nesta cidade havia a sede do governador daquela província, porque o Império Romano ele era dividido em áreas administrativas e aí existiam províncias diferentes. Então, o solo romano era onde se tinha a cidadania romana, e nas outras localidades do vasto Império Romano haviam subdivisões administrativas e uma das subdivisões era exatamente onde ficava esta cidade de Éfeso. Portanto, o governo desta província estava centrado na cidade de Éfeso. Éfeso era um centro religioso. Por quê? Porque ali existia um templo muito grande, um templo muito famoso da deusa
Ártemis ou Artemis. A deusa Ártemis era a deusa mais importante daquela região e o templo que foi construído para esta deusa, Ártemis ou Diana, dependendo do nome romano ou grego que se dava a ela, era constituído de uma das 7 maravilhas do mundo. Deste templo que os amados estão vendo esboçado aqui, né, com muitas colunas, e lá no interior, nesse corte aqui, dá para ver uma imagem enorme da deusa Ártemis, de tudo isso daqui que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Somente uma destas colunas aqui que sobrou, mais nada ficou de pé. Isso tudo foi destruído. Nesta cidade, nós também temos um casal muito conhecido, que o amado já conhece, porque nós já estudamos esse casal lá em Atos. Áquila e Priscila. Estes dois também participaram do ministério de Paulo e eles tinham uma proximidade muito grande com Paulo. É uma coisa interessante porque a primeira vez que o casal é citado, se fala Áquila e Priscila. Em algumas partes a gente ouve também o nome Prisca. Priscila ou Prisca é o mesmo nome, apenas se dá essa diferenciação de acordo com que você pode fazer um nome mais curtinho ou um nome mais longo. Tanto faz, Prisca ou Priscila podem ser ditos sem maiores problemas. Entretanto, nas outras vezes em que a palavra de Deus cita o casal, eles invertem a posição. Priscila vem antes de Áquila. Inclusive, alguns estudiosos entendem que alguns escritos, alguns ensinamentos não eram feitos por Áquila, mas eram feitos por Priscila. Então, do casal, Priscila é que se ressaltava mais, é que se destacava mais. E aqui os amados estão vendo, né, o anfiteatro de Éfeso, né, as ruínas do anfiteatro de Éfeso, a estrada principal, a rua principal, e o amado está vendo aqui também nessa outra imagem. E aqui os restos, as ruínas dos prédios que faziam parte da cidade de Éfeso. Bom, quando é que esta carta foi escrita? Esta carta, imagina-se, a tradição diz que a carta foi escrita de Paulo para Timóteo quando ele estava ainda em Roma, antes da sua prisão e morte. Veja, ele foi prisioneiro em Jerusalém, transferido para Cesareia e depois ele apela para César e é transferido para Roma. Nesta circunstância, mais ou menos em 59 depois de Cristo, mais ou menos, imagina-se que ele ficou um pouco preso ali, preso, maneira de dizer, porque ele tinha uma liberdade bastante grande, ele recebia pessoas, ele ensinava, ele continuava o seu ministério, né? Então era uma prisão domiciliar. Imagina-se que ele deva ter sido solto desta primeira prisão entre 61 e 63, mais ou menos. Logo em seguida, ele é preso novamente. Então, os estudiosos entendem que a carta de Timóteo, de Paulo para Timóteo, foi escrita exatamente entre este espaço da primeira prisão, da soltura, e a segunda prisão, tá? Nesse interregno aqui. Nós sabemos que a segunda prisão aconteceu no reinado de Nero. O imperador Nero, César, da época, se chamava
Nero. Mas a gente não sabe em que época mais ou menos. Então a gente imagina que se ele chegou em 59 depois de Cristo, Nero já era o imperador. Ele foi solto entre 61 e 63, Nero ainda era o imperador. Nero governa até 68. Então imagina-se que essa carta tenha sido escrita entre esses 63, no máximo, até 68. Então, nesses 5 anos de diferença, né, em que Nero ainda era o governador, ainda era o imperador, é que ele foi preso pela segunda vez. E ele é morto nesta segunda prisão, ele é morto ainda sob o império de Nero. Então foi mais ou menos nesta época. Com certeza depois de 61, 63 e antes de 69. Primeira carta. Então nós vamos estudar a primeira carta e depois nós falamos da segunda carta. Esta primeira carta ela está subdividida em alguns temas, né? Uma pequena introdução, uma rápida introdução de alguns versículos que nós vamos ainda ver daqui a pouquinho. Depois, uma advertência contra esses falsos mestres, que também dá tempo de nós vermos ainda neste vídeo. Depois nós deixamos para um outro vídeo falarmos de Paulo e o Evangelho, ou seja, ele discute as questões do Evangelho e da sua própria vida e já dá algumas orientações às incumbências para Timóteo, porque Timóteo estava em Éfeso e estava lá exatamente para resguardar a mensagem, o ensinamento. Ele instrui a respeito da ordem no culto e no ministério. Ele vai falar de novo agora um pouquinho mais detalhado a respeito desta apostasia dos últimos tempos e do que ele espera que Timóteo faça com isso. Ou seja, do jeito que Paulo quer que Timóteo enfrente as heresias, as apostasias que estavam acontecendo. Aí ele passa a descrever algumas regras dos relacionamentos, né? Por exemplo, viúvas, os anciãos, os presbíteros, os escravos. Então ele dá algumas regras em relação a esses. No final, ele fala de alguns outros perigos e inclusive dá conselhos para os ricos, que não perca a sua salvação pensando no mundo material. Ele deve se ater ao mundo espiritual e não ao mundo material. E no final, ele faz as exortações finais. Esse primeiro livro tem 6 capítulos, muito rápidos, muito tranquilos de estudar. Ok? Bom, então vamos lá. A introdução é muitíssimo rápida, como todas as cartas na época tinham uma pequena introdução, apresentando aí a pessoa que estava escrevendo e com quem ela estava e dando todas as orientações em relação do instante em que estava sendo escrita a carta. Então Paulo se apresenta como apóstolo de Cristo. Em todas as cartas ele vai falar isso. Ele é um apóstolo de Cristo. Ele foi escolhido não pelos outros apóstolos, ele não foi escolhido pela igreja, ele não foi escolhido por uma pessoa, não. Paulo foi escolhido por Jesus. E aí é óbvio que Timóteo conhece essa história, né? Paulo era perseguidor da igreja e ele estava indo em direção a Damasco e no caminho para Damasco ele é encontrado, ele é achado de Jesus e Jesus então lhe dá esta incumbência, o ministério. Ele separa Paulo como um vaso para o trabalho no ministério. Para que ele possa fazer o quê? Para que ele possa testificar a ressurreição de Cristo, proclamando o Evangelho. Então, isso tudo já é conhecido, ele fala disso
rapidamente. Importante aqui é que nós lembremos do seguinte: o apostolado, meu querido, o ministério, meu querido, o meu, o teu, como era o de Paulo, não é um privilégio. Nós não temos um ministério, nós não temos um apostolado, nós não temos a nossa missão dentro da igreja e no corpo de Cristo, que é a igreja. A nossa missão, nosso ministério não é um status, não é um privilégio. Não somente isso. É um privilégio? Sim, porque nós fomos chamados para fazer alguma coisa. Nós fomos chamados para fazermos por Deus, por Jesus, algo que Ele nos capacita em fazer. Mas além disso, ele não chega só até aqui. Além disso, Paulo explica o seguinte, que o nosso ministério, aquilo que nós fomos chamados para fazer, não é um status e a gente tem uma posição e as pessoas têm que respeitar e as pessoas têm que honrar. Não, não é só isso. O nosso ministério, o apostolado de Paulo, assim como o ministério de Timóteo, assim como o teu, o meu, o dos obreiros da igreja, são uma responsabilidade. Nós recebemos dons, nós recebemos capacitação que vem diretamente do trono de Deus, por misericórdia, por graça, por amor, para que nós possamos fazer a nossa missão. E qual é a nossa missão? Aquilo que Deus manda nós fazermos. As ordens de Deus, obediência àquilo que Deus está determinando. Agora você vai e faz isso. Agora você vai até tal lugar e faz isso. Agora você permanece em tal lugar e faz isso. Então esta obediência, esta fidelidade é uma responsabilidade. Por que ele está falando isso? Exatamente porque existiam falsos mestres. Existiam pessoas que explicavam, que ensinavam coisas erradas. Eles achavam que estavam numa posição privilegiada, que eram merecedores de toda a honra e eram perfeitos, mas que, na verdade, o ministério é mais um obedecer. O ministério é sempre uma responsabilidade, porque aquilo que Deus te dá em forma de dons, em forma de capacitação, depois vai ser cobrado. O que você fez com os dons que Deus te deu? O que eu fiz com os dons que Deus me deu? Qual o tempo que eu perdi em não cumprir e não fazer aquilo que era a minha responsabilidade? Porque o ministério é status, é privilégio? Sim, porque nós somos pecadores e nós fomos aceitos para trabalhar na obra de Deus. Isso é um privilégio? Claro que é, óbvio que é um privilégio, mas é, antes de tudo, uma responsabilidade, porque vai ser tomado conta, vai ser pedido conta daquilo que nós tínhamos e não fizemos, porque nós tínhamos condições, nós tínhamos possibilidade e capacidade para isso, porque Deus havia nos dado. Então, vendo desta forma, o que acontece? Paulo começa a tocar no assunto dos falsos mestres. E ele diz, Timóteo, toma cuidado. Assim como a carta serviu para Timóteo tomar cuidado, ela serve também para mim e para você. Porque aquilo que estava acontecendo lá em Éfeso pode estar acontecendo na nossa vida hoje. Porque as heresias, as apostasias, os falsos mestres, eles ainda existem e eles estão entre nós, eles estão no meio e, portanto, eles ainda estão falando coisas que não devem. Então, Paulo diz, Timóteo, você tem que tomar uma posição e uma posição firme. Você não pode admitir que alguém ensine coisas erradas.
Amados, eu e você não podemos admitir que coisas erradas sejam ensinadas. Ah, Helene, mas como é que eu vou saber se a coisa é certa, se a coisa é errada? Você tem o Espírito Santo, você tem a palavra de Deus. Ora, você tem discernimento. Se você não tem nada disso, pede. Se você não tem discernimento, pede para saber o que é certo e o que é errado. Se você não entende a palavra de Deus, por mais que você leia, pede que o Espírito Santo te ensine. O Espírito Santo não vai negar isso. Deus não vai negar isso. Então, a minha responsabilidade, a tua responsabilidade, assim como era a responsabilidade de Timóteo, é não deixar que uma coisa falsa, que uma coisa errada seja disseminada, seja espalhada. Ah, mas quem está falando é o fulano de tal. E quem garante que fulano de tal está falando coisa certa e coisa errada? Coisa certa e coisa errada é a palavra de Deus, é o Espírito Santo. Se fulano de tal, que é famoso, que tem nome, que tem isso, ele está falando uma coisa que vai contrária à palavra de Deus, contrária à Bíblia, contrária ao Espírito, então ele é um falso mestre, sim. Não interessa o nome dele, não interessa a fama dele. Interessa que ele está disseminando coisa errada. Fique atento, meu querido. Fique atento. Estude, vá atrás, medite, peça discernimento para Deus. Que o Espírito Santo ilumine o teu conhecimento, o teu coração, a tua alma, para que aquele ensino não venha te pegar e fazer um dano irreparável à tua vida. O falso ensino era descrito por Paulo como uma novidade, como uma coisa diferente. Fábulas, genealogias sem fim. Querido, isso eles retiravam do Antigo Testamento. Só que, olha, eles não tinham discernimento, eles não tinham conhecimento, eles não tinham a iluminação do conhecimento do Espírito Santo para ler uma coisa, interpretar aquilo e aplicar aquilo na vida. E eles ensinavam coisas erradas, eles ensinavam coisas mirabolantes, mitos, fábulas, historinhas da carochinha, histórias que não têm nada a ver com a verdade de Deus. Eles se achavam perfeitos e plenos conhecedores da palavra, mas eles não entendiam o Antigo Testamento, porque eles não tinham conhecimento. Mas eles se arrogavam, eles se achavam conhecedores. Ah, porque eu sou mestre. Não. Vamos ver o que está na palavra. Não vamos inventar coisas. Não vamos interpretar coisas que não têm nada a ver. Toma cuidado com isso. O Espírito Santo está aqui para nos ajudar para isso. Tá? Então eles não entendiam o Antigo Testamento e não entendiam o Novo Testamento, eles não entendiam o Evangelho. Estes falsos mestres, dizem alguns estudiosos, que eles eram chamados judaizantes. O que quer dizer judaizante? É aquele que ele queria transformar tudo, né, na religião judaica. Ele queria transformar as pessoas em judeus. Ele queria falar sobre circuncisão, ele queria falar sobre alimento, ele queria falar sobre regras que Jesus já tinha explicado de forma diferente. Então, eles forçavam uma interpretação que era uma interpretação que eles chamam de rabínica, dos rabinos. Uma coisa é o que estava na lei, uma outra coisa era o que a tradição oral. E às vezes essa tradição oral se distanciava muito do que estava escrito, daquilo que foi escrito por Moisés, daquilo que foi trazido pelos profetas. Então Paulo chama a atenção de Tiago para isso. E você também já se sinta um Timóteo, né? Já se sinta um Timóteo
ouvindo o que Paulo está dizendo para Timóteo e já se sintam Timóteo prestando atenção naquilo, né, no conselho que Paulo está dando para Timóteo nesta carta. Pontos importantes para nós fecharmos esta primeira etapa aqui. Primeiro, Paulo dizia, não vá atrás de briga, não vá discutir. Você precisa estabelecer união. Porque existem estratégias de guerra que se diz assim, dividir para conquistar. Quando o inimigo é muito forte, o que alguns generais faziam? Eles dividiam, eles provocavam divisão para enfraquecer o inimigo. Ora, como os cristãos eram fortes, como os cristãos estavam centrados na palavra de Deus, o que o inimigo está tentando? O inimigo está tentando trazer discussão, conflito, divisão dentro da igreja, com coisa que não tem nada a ver. Então Paulo dizia para Timóteo, presta atenção nisso. Não fique atrás de briga, não fique atrás de contenda. Ah, porque eu acho isso, aquele acha aquilo. Veja o que a palavra de Deus diz e estabeleça uma união. Que é melhor, porque daí você fica forte, você fica unido. Cuidado, tenha um coração puro. O que é um coração puro? Eles achavam que o coração, naquela época, eles achavam que o coração era o centro de toda atividade mental. Hoje a gente sabe que a gente pensa com o cérebro, né? Que a gente tem conhecimento moral com o cérebro. Hoje a gente sabe disso. Naquela época eles achavam que isso era do coração. Então, quando ele diz coração puro, ele está dizendo assim, pensa na palavra, pensa nos ensinamentos, tenha as regras morais do decálogo, das regras que foram trazidas por Moisés. Tenha um coração centrado na obediência, na fidelidade da palavra de Deus. Tenha uma consciência boa. O que é uma consciência boa? É livre de auto-repreensão, não tem sentimento de culpa. Ora, meu amado, se você fez alguma coisa errada, a palavra de Deus diz, confessa, Ele é fiel e justo. Ele te perdoa, o Espírito Santo está aqui para dizer para nós o que está errado e o que está fora do padrão de Deus. Exatamente para quê? Para que você fique se sentindo culpado? Não, para que você peça perdão. A hora que você pede perdão, você fica livre daquele pecado, daquele sentimento de culpa. E aí você pode trabalhar, e aí você pode fazer o ministério de Deus. Paulo termina com uma sequência de pecados, uma sequência de comportamentos abomináveis desses falsos mestres. Eles eram transgressores, eles eram rebeldes à regra, à lei. Eles eram irreverentes. Irreverente quer dizer, eu não entendo louvor e glória a Deus. Isso é ser irreverente, é não ter respeito, é não ter reverência, é não dar honra e glória a Deus. E eles eram assim, eles eram irreverentes, eles eram pecadores porque eles achavam que eles estavam livres disso. Eles eram ímpios, eles eram profanos, pecadores. E agora ele começa a trazer uma série de outros pecados que estão todos descritos no Decálogo. Eles se achavam tão perfeitos, eles se achavam tão entendidos na lei, mas eles não respeitavam o mínimo da lei, que era o Decálogo, os 10 mandamentos. Eles eram parricidas e matricidas. O que é um parricida? Aquele que mata o próprio pai. O que é um matricida? Aquele que mata a própria mãe. Um homicida, aquele que mata o seu amigo, o seu inimigo, a pessoa que está em volta, aquele que mata uma outra pessoa. Eles eram impuros e sodomitas. Sodomitas, o pecado de Sodoma e Gomorra que foi todo destruído por Deus em fogo e enxofre, porque eles eram
pecadores. Aqui ele está dizendo eles são impuros e sodomitas, raptores, raptando as pessoas, fazendo mal às pessoas, mentindo para as pessoas, jurando em falso. Ou seja, se o amado observar esta lista e olhar nos 10 mandamentos, o que Paulo está dizendo? Eles não cumprem os 10 mandamentos. Então, meu amado, tenha cuidado. Assuma agora a posição de Timóteo, recebendo estas orientações, principalmente nesse primeiro ponto aqui, em relação a aquilo que Paulo está chamando a atenção de Timóteo, aquilo que Paulo está chamando a atenção em relação a falsos mestres, a hereges e a apóstatas que se acham perfeitos, que se acham o máximo, mas que são pecadores, que são o mais terrível dos pecadores. Amém, amados? Bons estudos.